Agora, vocês já viram algum termo energia potencial para força de atrito? Não existe. Porque a força de atrito, ela é uma força não conservativa e ela não pode ser escrita em termos de uma energia potencial. Você tem a força de atrito, você consegue calcular o trabalho? Consegue. Não problema nenhum. Você joga, se você souber a expressão da força de atrito, né, μ vezes a normal, beleza, você vai colocar aqui, μ vezes a normal, eu vou fazer até esse exemplo, vai calcular o trabalho dela. Mas você não consegue escrever ela como uma energia potencial, então isso não dá. Isso não dá. Vamos fazer, vou escrever alguns detalhes aqui sobre forças não conservativas e fazer esse desenho. Então, algumas características que eu selecionei assim que são bastante importantes para vocês lembrarem disso. Então, forças ativas e não conservativas. Então, primeiro, um resumo que eu fiz aqui, tá? Sintetizei lá o que estava no livro, os pontos principais. Então, toda vez que você tiver força conservativa, pode falar o trabalho é independente da trajetória. E depende apenas dos pontos iniciais finais. Ou seja, o que essa frase quer dizer? Força gravitacional, ela é conservativa. Então, se eu calculo a variação, o trabalho para levar esse cara daqui para cá, ou seja, ponto inicial, ponto final, o trabalho vai ser o mesmo se eu levar ele daqui para cá. Ou seja, ele não depende por onde eu passo. Aí você fala, não, pô, mas você foi daqui até aqui reto. Mas se eu for daqui até a parte de baixo, fazendo um caminho qualquer até aqui, não importa. Ela é força conservativa? É. Então, se eu fizer reto, ou assim, e parar no mesmo ponto inicial e final, é só o que depende. Ou seja, só depende no fundo da posição inicial e da posição final. Tá? O caminho não importa. Tá? Aí, por causa disso, em um caminho fechado, o trabalho é nulo. Por exemplo, quer dizer o seguinte: se eu pego daqui, gastei energia para levar ele até aqui. Se eu volto para a mesma posição, quanta energia eu gastei? Nada. Porque eu gastei para levar ele para cá, eu devolvi para trazer ele de volta. Então, o trabalho sobre essa parte. Eu não, né? No caso aqui, eu estou gastando energia porque eu estou tendo que levantar e descer meu braço, porque eu tenho força não conservativa. Mas, do ponto de vista desse corpo, se eu desci ele até aqui, ele variou a energia potencial dele de, sei lá, uma certa quantidade. Se eu volto ele para a mesma posição, a energia potencial dele voltou para o mesmo ponto, para a variação zero. Tá? A gente chama de, fala também que o trabalho para essas forças conservativas é sempre reversível. Ou seja, se eu dou a energia, eu consigo recuperar ela de novo. Então, ou seja, se eu jogo esse cara para cima, eu dei energia potencial para ele, eu consigo recuperar essa energia potencial de novo. Reversível nesse sentido. Se eu dou, eu consigo pegar ela de volta. É igual a ideia da mola, né?
Se eu puxo uma mola, eu dou energia potencial para ela. Eu consigo recuperar essa energia potencial de novo, por exemplo, transformando em cinético. Na força de atrito, não. Vou chegar lá. E esse aqui é um ponto muito importante. O trabalho é sempre o negativo da variação da função energia potencial, ou seja, o trabalho vai ser sempre igual a menos ΔU. Se a força for conservativa, isso aqui é sempre verdade. Você sempre vai existir uma função energia potencial que o trabalho vai ser sempre igual a menos a variação dessa energia potencial. Ok? O que isso aqui diz é o seguinte, ó. Seja um ponto inicial aqui no espaço, uma partícula está aqui. Se eu pego essa partícula e levo ela por qualquer caminho, do ponto 1 até um ponto 2, eu gastei uma certa energia para ir daqui até lá. Ok? Isso aqui eu vou chamar lá de um trabalho em 2. O trabalho realizado para levar do ponto 1 até o ponto 2. Tá. Se eu pego agora e volto por um outro caminho, isso aqui é um trabalho 2, 1. Tá? E se as forças envolvidas forem conservativas, o que eu tenho? Posso dizer que o trabalho 1, 2 é o trabalho que eu levei para I, tem que ser igual mais o trabalho 2, 1, que é o trabalho que eu gastei para voltar, tem que ser igual a zero. Por quê? O trabalho é sempre reversível. Tá? Em um caminho fechado, o trabalho é sempre 1. Porque no fundo, o que eu quero dizer, ou seja, ele só depende do ponto inicial e final. Por que ele é 0 quando eu somo de 1 até 2 mais o 2 até 1? Porque isso aqui não seria equivalente a fazer o trabalho de 1 até 1? Ele saiu do 1, foi para lá, mas aí ele voltou para o ponto mesmo, ponto 1. Então é como se fosse o trabalho de 1 até 1, e aí eu teria uma integral de 1 até 1 que daria 0. Ou seja, é como se ele não tivesse saído do lugar. Tá? Mas isso só é verdade, isso é 0, só é verdade quando? Se as forças forem conservativas. Ok? E aí você pode fazer inclusive o seguinte, olha, o trabalho de 1 até 2, eu jogo para lá, é menos o trabalho de 2 até 1. Tá. Mas o que é o trabalho de 1 até 2? Não é definido por essa integral aqui? Então isso dá menos a integral de 2 até 1 é a escalada f. Mas, pô, não era de 1 até 2? Mas de 1 até 2 é esse aqui, né? Ele sai da posição 1 e na posição 2. O trabalho de 2 até 1 é sair do 2 até 1. É o que está voltando. Com sinal negativo aqui. Tá certo? Tá. Mas olha aqui.
que é o trabalho de 1 até 2? Então, é a integral de 1 até 2 de f escalar dr. Essa é a definição aqui, ó. Esse cara é definido assim. A única coisa que mudou, vocês concordam que é só o limite? Que um sai de um ponto, um é de 1 até 2, outro de 2 até 1, só que aí mudou o sinal. Tá. Eu vou apagar isso aqui só para não confundir a cabeça de vocês por enquanto. Aí eu falei outra coisa. Trabalho conservativo? Toda vez que ele é conservativo, eu posso escrever isso como uma variação da energia potencial. Tá. Aí se eu fizer a seguinte pergunta para vocês, o que eu tenho que colocar aqui para como resultado eu ter menos ΔU? Aí isso vai ser o seguinte, ó. Se eu pegar o sinal negativo, vocês já viram isso em integral? Se você muda o limite de integração, você muda o sinal da integral? Então se eu mudar o limite de integração aqui, isso fica integral de 1 até 2 de f escalar dr. Ah, tá. Concordo? É idêntico, né? Isso é igual àquilo e tal. Se eu fizer isso aqui é quase que uma indução, uma mutreta. Alguns dizem que é uma mutreta, mas é uma indução. Se eu falar se deu, acompanha aqui, essa parte é muito importante. Se deu é igual a menos f escalar dr, se isso é verdade, eu vou pegar e colocar isso aqui. Então, o trabalho de 1 até 2 vai ser menos a integral de dU. Simplesmente peguei isso aqui, ó. F escalar dr é isso aqui. Então, eu botei o menos aqui para fora. Qual é a integral de dU? O final menos o inicial, né? Aqui de T2, o trabalho de T2 é menos ΔU. Tá? E com isso, eu acabei de falar, ó, toda vez que eu tiver uma força conservativa, como é que eu calculo U? É só fazer dU igual a menos F escalar dr. E aí eu faço a integral, e isso vai ter que ser sempre verdade. Porque se isso for verdade, na hora que eu colocar aqui, eu recupero toda essa coisa aqui de integral de 1 até 2 é igual a de 2 até 1. Por outro lado, definir a variação da energia potencial. Como que a energia potencial varia? Menos F escalar dr. Tá? E obtive um resultado aqui, ó. O trabalho é menos ΔU. O trabalho é menos ΔU. Então isso aqui é sempre verdade se as forças forem conservativas. Tá? Bem, e as forças não conservativas, né? Basicamente, eu estou falando o seguinte, olha, se eu empurro essa cadeira assim, eu gastei uma energia. Se eu volto ela por outro caminho, vou gastar uma outra energia. Tá? Então, sempre depender do caminho. Tá?
era fechada. O trabalho não é duplo. É praticamente o oposto. Eu estou escrevendo as frases, é praticamente o oposto. Força de atrito, né? Eu trabalho no conservativo. O trabalho não é reversível. E, por último, não existe uma função energia potencial associada a forças não conservativas. Tá? Aí você vai falar assim, você pode fazer a seguinte pergunta. Olha só. Olha só, pessoal, se eu sair daqui, cadê dessa posição? Aí eu pego a força de atrito e faço essa conta. Então a força de atrito está para trás, vou deslocar ele para lá, aí eu fui e veio para cá. Ele deslocou tanto. 1 metro. Aí o trabalho deu, sei lá, alguma coisa, tem que fazer a conta, vai dar μ cinético vezes a normal, μ cinético vezes mg, vezes o deslocamento, que é ΔF. Vou fazer essa conta no quadro, só quero mostrar o experimento. Aí você fala, não, agora eu puxo ela de volta. A força de atrito foi igual, o deslocamento foi igual. Por que a variação? Então a variação do trabalho é zero. Mentira. Porque nesse, quando eu estava indo aqui, o trabalho aqui é o dobro. Ele dá o dobro, dá 2 vezes. E quando ele está indo para lá, o deslocamento está para lá, a força de atrito está para cá. Aí você faz a conta. Deu lá menos alguma coisa. Vamos fazer essa conta. Quando ele está voltando de lá para cá, o deslocamento está para cá agora, e a força de atrito está para lá. Está oposta de novo. Então você faz a conta, dá 2 vezes. Porque você gasta energia um tanto na ida, quando você volta, você gasta um tanto. O mesmo tanto, só que agora voltando. Tem energia potencial não. Você gasta energia potencial para levar, por exemplo, ele daqui, você guarda energia potencial para levar ele daqui para cá. Mas quando você volta, você diminui a energia potencial ao invés de aumentar. Então você aumenta, depois aqui você diminui. No atrito não, você diminui, você está perdendo energia, e quando você está voltando, você diminui de novo. Então você não tem uma energia potencial associada. Não consegue fazer, você vai ter sempre perda, sempre você perde energia. No outro, na energia potencial, não, você armazena positivo, depois você diminui negativo. Você tem os dois lados. Ok? Vou fazer esse problema, pelo menos no quadro aqui, para a gente vocês entenderem. Aí se eu fizer uma pergunta para você é o seguinte: para onde que vai então a energia potencial? Para onde vai a força de atrito? Sei lá, no bloco que desliza. Onde foi parar essa energia? Sei lá, ela tinha cinética, né? Eu empurrei ele. Tinha energia cinética, estava no movimento. Aí foi o atrito, para. Para onde foi parar essa energia? De forma de calor. Aquece, o bloco aquece. E aí, uma vez que ela aqueceu, uma vez que virou calor, na física 2 vocês vão ver isso também, uma vez que virou calor, essa energia ela é não mais aproveitável. Você perdeu ela. Então, você pode, porque você não vai ver, o que quer dizer aproveitável? Né? Esse conceito de aproveitável é um negócio interessante também, que discute na física 2, mas você nunca vai ver o seguinte: eu empurro a cadeira, eu dei velocidade para ela, ela vai andar, parou, esquentou. Você nunca vai ver esse calor que estava ali, nessa energia,
esfriando espontaneamente, fazendo a cadeira andar. Naturalmente isso não acontece. Então, nesse sentido, a gente diz que essa energia foi perdida. Porque ela virou energia térmica e se dissipou, você não consegue naturalmente aproveitar. Não é que você não consegue aproveitar a energia térmica, você tem a máquina térmica, o carro. É um exemplo que você usa energia térmica para fazer o negócio mover. Só que não é conservativo. Toda vez você tem que botar mais energia, mais combustível. Você põe combustível, ele esquenta, você realiza um pouco de trabalho, alguma coisa você perde, mas você não pega aquele negócio e não usa ela de novo. Você tem que botar mais combustível. Ela não é renovável, ela não é. Hoje em dia esse conceito de energia renovável está bem em moda, né? Ela não é reutilizável porque você perdeu ela. Uma parte você perde. Você levantou a mão? Exatamente isso. Aqui, ó. Quando eu quero dizer que o trabalho é reversível, é isso. Se eu pego se existe uma energia potencial, quando eu transfiro energia cinética para uma energia potencial, então eu tinha uma forma de energia, transferi ela para a energia potencial. Agora eu consigo reversivelmente pegar essa energia potencial e transformar em cinética de novo. A de atrito não. Que é essa a ideia. Quando eu converto energia cinética, por exemplo, em forças de atrito, né, perdas por calor, eu não consigo reverter essa energia, recuperar essa energia naturalmente. Essa é a ideia de ser reversível. Então você armazena, depois usa, depois você consegue, depois que você usou, converter de novo e assim por diante. É tipo, se você pega água, põe num balde, você usa esse negócio para mover uma roda. Desceu. Então eu tinha energia potencial, que eu fui lá, botei ela aqui, ela desceu. Então a água continua lá, aquela força gravitacional que fez isso, de forma reversível eu consigo lá levantar o balde de novo, fazer isso acontecer. Eu estou gastando energia, mas essa energia potencial está sendo usada várias vezes. Aí você fala, não, mas peraí, então tem alguma coisa que eu estou perdendo energia. Então vamos pegar um outro exemplo. Por que tem que chover? Porque a chuva gera um rio, lá no alto da montanha. Se a água, de forma reversível, né, ela pega, desce na cachoeira, que gera lá uma turbina, gera energia elétrica. Aí, naturalmente, essa água evapora, de forma reversível, vem, chove de novo, continua mantendo o rio. Então isso você faz um ciclo reversível. Você está reutilizando de forma reversível. Então, ou seja, a energia potencial está sendo convertida de forma reversível. O atrito não. Você não consegue fazer isso. Não consegue pegar aquele calor que dissipou e usar ele de novo para fazer esse mesmo processo. Tá? Isso é bem. Tá bom. Mas isso também é o que eu estou falando aqui, é só para criar essa distinção entre essas duas forças, porque se você pega um sistema completamente fechado, não existe, tá? Assim, isso é só um problema que eu estou fazendo uma discussão teórica. Imagina que você tivesse como colocar a terra dentro de um recipiente que nenhuma energia sai nem entra. Então não tem variação de energia mecânica. Por quê? Se nenhuma energia sai nem entra, toda energia que inicialmente estava lá, ela só pode ser convertida em outra forma. Ou seja, ela térmica, bem, eu não posso utilizar. Teve um atrito que eu não consigo utilizar, mas a energia continua aqui. Ela se esquentou. Então esse conceito de forças de trabalho, de alguma coisa que se perdeu, é só porque você está analisando um sistema menor em contato com um sistema maior. Aí, esse seu sistema menor perde energia para esse negócio maior que você não tem muita informação sobre ele. A energia saiu daqui. Mas se você conseguisse incluir todas as formas de energia, tipo, se você conseguisse saber o limite do universo
Então a energia, em princípio, se existir esse limite, tá? A energia não pode ser destruída. Não tem variação de energia mecânica, porque alguma coisa se moveu porque perdeu energia potencial, seja ela térmica, seja energia, o que for. Tá? Então nesse conceito é só porque aqui tem alguma coisa que eu não sei o que é, que está vindo de onde? Externa. Então essa força externa, que eu não sei o que é, está roubando ou doando energia para o meu sistema, que é massa e mola, e aí eu acabo tendo um trabalho que eu não sei o que roubou ou doou energia. Mas se eu soubesse que é essa força, e incluísse isso aqui tudo, alguém tem que ter doado essa energia do quadro. Doado ou perdido, ou levado ela. Que aí de alguma forma isso passa para o lado de cá e dava a conservação da energia está garantida de novo. Tá, então esse conceito de perdeu ou recebeu tem a ver com o que eu estou analisando? Eu estou analisando esse sistema, sei lá. Massa, mola, então é isso que eu estou olhando. Tem alguma coisa externa atuando aqui? Tem. Ah, então ele pode estar em energia desse negócio aqui, pode estar mudando. E se não tem nada externo, esse sistema é fechado, nada atua nele além de tudo que eu sei, externamente, não, a energia dele não muda. Que foi aquele problema que eu não fiz. Concorda? Então tira isso aqui, ó. Tira a força externa. O que sobra? Só a força gravitacional e a força elástica. Essas duas eu sei muito bem definir elas. Esse negócio vai dar mais energia mecânica, conservou. Quando eu coloquei um negócio que eu não sei, aí sim, esse negócio que eu não sei é que gera alguma fonte de energia a mais. Tudo bem? Deu para entender essa ideia ou ficou muito confuso? Sim? Não? Mais ou menos? Bom. Só de criar a confusão já é interessante. Quantas horas? Então, antes de eu continuar, seguinte, vamos fazer esse problema aqui. Ó. Eu tenho um objeto, tá? Inicialmente tem uma velocidade V0 para lá, tem atrito e tem um coeficiente de atrito cinético aqui. Então inicialmente ele está andando para lá. Vamos calcular o trabalho realizado sobre esse corpo. Tá? Bem, vamos começar. Aqui quais são as forças que existem? Força, peso, força normal. Ele se desloca para lá. Então, esse cara está andando para cá. Ele andou uma distância ΔX e existia ainda uma força de atrito para trás. Certo? Bem, então vamos lá usar as coisas que a gente já sabe. Força resultante normal mais a força peso mais a força de atrito. Tá bom. O deslocamento é só na direção X, não é isso? Então o dr é só dx na direção Y. Então, consequentemente, o trabalho total vai ser isso. Normal é na direção J. A força peso menos mg J. Então, a força de atrito é cinético, né? Então é μ
cinético vezes a normal na direção o quê? Menos I. Né? Se isso aqui é J, isso aqui é I. Pergunta? Por quê? Por que menos I? Porque a força de atrito está oposta ao deslocamento. O módulo dela é definido como μ vezes a normal. Mas o sentido é sempre oposto ao deslocamento. A parte pode mudar? Talvez. Pode, por exemplo, nesse caso aqui eu botei ela não para cá. E se eu estivesse andando para lá? Ela estava para o lado de cá, não posso deslocamento. Tá? Aí você fala o seguinte, tá, e se tivesse aqui, ó? Onde aponta a força de atrito aqui? O bloco aqui, ó. Onde está a força presa nesse bloco que eu estou segurando aqui no quadro? Para baixo. Ele não está caindo. Por quê? Mas o meu dedo está fazendo o quê? Empurrando ele contra a que está gerando uma normal para fora, e consequentemente gera uma força de atrito para cima, que é maior do que a força peso. Mentira, o caso aqui é igual, por isso que ele não cai. Se fosse maior, ele estava sendo. A força de atrito aqui no estado está para cima. Ela está oposta ao sentido do movimento. Se eu solto, instantaneamente a força de atrito continua existindo, só que nesse caso a normal diminuiu, a força peso ganhou, ela desceu. Tá? Então beleza, então vamos continuar aqui no cálculo do trabalho. Então o trabalho vai ser a integral da força escalar com o deslocamento. Então vai ser integral, força escalar com o deslocamento. E isso aqui está na direção J, então o I com J dá zero. I com J dá zero, sobra I com I. Então ficou menos μ cinético vezes a normal dx de x1 aqui até aqui, né? Eu estou medindo na frente do bloco, tem que ir até a frente do bloco. Até os dois estão de x1 até x2. Mas quem é a normal? Nesse caso, tem movimento na direção Y? Não. Então, se não tem movimento na direção Y, a força resultante na direção Y é igual a zero, e isso me leva a dizer que a normal tem que ser igual a MG. Foi? Não vou fazer ao passado. Quem que é a força resultante na direção Y? É N menos mg, isso tem que ser igual a zero, então consequentemente o módulo da normal é igual ao módulo do peso, que é mg. Então agora eu coloco isso aqui. Bem, μ cinética é constante, a normal é constante, então dá menos μ cinética mg integral de dx, que dá x2 menos x1. Ok? Então, esse é o trabalho total, que é igual à variação da energia cinética. Se aqui a velocidade final é zero, ok? Então eu sei a massa, eu sei o quanto ele andou, então isso vai ficar m v final ao quadrado sobre 2 menos m v0 ao quadrado sobre 2. Só que ele não parou no final? Se ele parou, isso é zero. E aí, como consequência, você acaba tendo que menos
com menos dá mais, M corta com M, então eu tenho V0, ou melhor, vou botar assim, menos com menos sumiu. Eu vou fazer essa passagem aqui, senão eu vou me perder. Vai dar, botar aqui delta x, com a menos M, V0 ao quadrado sobre 2, tá bom? Ficou positivo. Essa equação, a massa corta, então tem μ cinético, G delta x, V0 ao quadrado sobre 2. Essa equação é utilizada muito o pessoal que faz perícia. Por quê? O cara, quando ele vai lá fazer uma perícia num carro que bateu, não sei o que ele sabe e o que ele mede é delta x. É o quanto o carro andou até parar. Se ele sabe medir o quanto o carro andou até parar, ele sabe o G. E ele sabe o coeficiente de atrito cinético do pneu com o asfalto. Isso é tabelado, você pega o pneu do carro lá na borracha, com o asfalto, na média, o coeficiente de atrito é tanto. Aí ele vai lá, coloca aqui, sabe calcular qual que é a velocidade que o carro estava antes da batida. Antes de ter freado, por exemplo. Claro, é uma estimativa, ele não vai falar, ó, o carro estava com 99,8 km/h. Ele vai falar, olha, o carro estava ali numa faixa ali entre 80 e 90 km/h, porque ele vai saber, porque isso aqui é aproximado, o G sabe, beleza, o delta x tem um erro na medida que ele vai lá e vai medir, vai ver, ele mede isso pela frenagem do carro, quanto o carro deslizou. Então isso estima a velocidade, mas você consegue fazer isso. Aí você pode usar essa equação, em princípio, se você não sabe o coeficiente de atrito dentro do negócio, mas você sabe determinar a velocidade inicial, você sabe isso, mede o quanto ele anda até parar, determina o coeficiente de atrito cinético. Okay? Então só estou discutindo algumas aplicações disso aqui. E aí com isso aqui, se você fizer a conta, você lembra que eu falei, se for para um lado e for para o outro, a energia dá sempre negativa? Imagina que você inverte tudo aqui. Em vez de ele estar saindo daqui, ele está saindo daqui e indo para lá. A única coisa que você fez foi mudar o sentido da força de atrito, concorda? Aí tá, não, aqui ficou positivo? Não. Não ficou positivo. Continua negativo. Isso aqui é o deslocamento. Não, mentira, ficou positivo, né? Ah, não ficou positivo, porque ele está andando para cá. Eu vou falar que a força de atrito agora não é mais menos na direção I, é mais. Mas aí o deslocamento é negativo. Porque você vai inverter o limite de integração. Então acaba dando de novo, negativo do mesmo jeito, você perdeu a energia do mesmo jeito. Bem? Então você faz a energia para ir para voltar é 2 vezes essa. Não é como que foi e diminuiu de novo. A energia potencial não. Se você subisse, você tinha tanto, quando você voltou, você diminuiu. Então ela é conservativa nesse sentido. Quando você vai, você absorve, quando você volta, você perde. Aqui não, você perde. Então ela sempre aumenta essa variação de energia. Tá? Beleza? Quantas horas? Professor, a linha que está X mudasse, se você trocasse ficar X1 menos X2. Isso. Aí, E X1 é menor do que X2. Aí então esse deslocamento é negativo, estaria negativo dentro dele. mas aí eu não poderia colocar menos delta. Poderia. Poderia trocar por menos delta. Não poderia. Porque aí esse número seria negativo. Você teria que pegar isso e já teria que ir para o lado assim, olha, eu posso jogar em módulo agora. Vou botar o negativo para fora. Porque esse número aqui é positivo. Do jeito que está aqui, ele é positivo, porque esse é maior do que esse. Se ele viesse para cá, o sinal iria ficar assim, né? Mas aí você sabe que essa diferença é negativa. Então você poderia colocar em módulo e botar os números para fora. Só para ser formal, matematicamente falando.
Sim.